Olá, estamos de volta. E aí, você, meu querido candidato, vá se considerando já classificado. Estamos aqui, tá certo? Nessa caminhada, na preparação, tá certo? Para a prova de concurso da PM do estado de Pernambuco. Mas vamos nessa. Olha bem, nós paramos falando do governo do interventor Agamenon Magalhães. Eu dizia no final do governo de Agamenon Magalhães, né, do interventor Agamenon Magalhães, até porque é o final da ditadura de Getúlio Vargas, né? Eu cheguei a dizer para vocês o seguinte, que existia um contrassenso. Vargas manda, né, declara guerra à Alemanha, declara guerra aos países do eixo, né, enviando para a Europa, né, os nossos pracinhas, né, a Força Expedicionária Brasileira. E eu dizia que isso é um contrassenso. Como é que Vargas, né, entra numa guerra para combater a ditadura, sendo ele aqui no Brasil ditador? Então isso foi o grande contrassenso, né? E enquanto você analisa essa questão de política nacional, na figura de Getúlio Vargas, a gente começa a analisar aqui, a nível estadual, tá certo? A nível regional, a figura do interventor Agamenon Magalhães. Então, por favor, vejam bem, ó, Agamenon Magalhães, eu dizia para vocês que fez um governo muito ligado, né, à questão ditatorial, até porque ele era o grande amigo de Getúlio Vargas, era um homem fiel de Getúlio Vargas, amigo fiel de Getúlio Vargas. E aí a gente vê o seguinte, eu dizia para vocês, ora, Agamenon Magalhães em seu governo, você tem que analisar que ele criou sindicatos pelegos, foi isso que eu disse para vocês, sindicatos pelegos. E às vezes o aluno fica perguntando o que é um pelego, o que é pelego? Na realidade, ó, o pelego... Ô, Ricardão, me dá uma página assim, olha, deixa eu fazer aqui numa páginazinha para o aluno pelo menos ter uma noção do que vem a ser pelego, porque a gente fica falando sindicato pelego e o aluno fica querendo imaginar o que é um sindicato pelego. Vamos fazer de contas que você tem aqui um cavalo, certo? E antes de colocar a sela, a gente coloca aqui, né, uma almofadazinha, um travesseirinho, uma pelezinha de carneiro, coisa parecida. E sobre essa pelezinha de carneiro, aí então coloca-se a sela, né? A sela. Então, essa pelezinha de carneiro que fica aqui, isso aí é o pelego. Esse pelego tem como finalidade, né, amortecer a pressão da sela, né, sobre o lombo do animal, amortecer todo aquele peso, né, que poderia ferir o animal, tá certo? Para amortecer e refrescar a vida do animal aí nesse caso. Então, esse pelozinho, essa almofadazinha aí, essa lãzinha de carneiro, a gente chama isso aí de pelego. Ora, pelego. Aí quando você analisa com bastante carinho, você começa a ver o seguinte, ora, se eu tenho aqui uma categoria trabalhista, vamos botar aqui uma série de trabalhadores, pronto, os trabalhadores. Aqui eu tenho o patrão. Observe bem esse quadrozinho aqui, eu tenho o patrão, certo? Aí você tem um sindicato. Qual é a função desse sindicato? Vamos analisar. Qual é a função desse sindicato? A função desse sindicato, tá certo? É representar essa categoria, né, levando as reivindicações da categoria para o patrão, né? Exigindo do patrão, tá certo, o cumprimento das reivindicações da categoria. Porém, se esse sindicato, né, faz muito mais o jogo do patrão do que da categoria que ele representa, tá certo? Ele está, na verdade, servindo aí de pelego, né? Amortecendo a pressão da categoria, tá certo? Sobre o patronal. Isso é que é pelego. Então, o que o interventor Agamenon Magalhães vai fazer aqui, na realidade, é criar sindicatos pelegos, né? Para combater toda e qualquer ideia de caráter socialista, toda e qualquer ideia, tá certo, que venha representar realmente a categoria trabalhista. Além do mais, eu dizia para vocês que o interventor Agamenon Magalhães vai, na verdade, combater os chamados mucambos, né? Vai combater os mucambos, aquelas palafitas, porque existe um fluxo migratório muito grande para a cidade de Recife, e começam a surgir os mucambos, as palafitas por ali, próximo aos rios que cortam o Recife, o rio Capibaribe, o rio Beberibe, tá certo? Próximo às marés e tal. E o interventor Agamenon Magalhães vai querer acabar justamente com esses mucambos e essas palafitas. E vai afastar esse pessoal, tá certo? Da orla desses rios, da orla da praia e tudo mais. E vai mandar esse pessoal justamente para a periferia do Recife,
construindo vilas, tá certo? Que estavam ligadas, inclusive essas vilas estavam ligadas ao nome daquele pessoal, da categoria, por assim dizer, a Vila das Lavadeiras, a Vila das Costureiras, ou coisa parecida. Isso não deu certo, porque na verdade quando você afastava esse pessoal, porque, veja bem, deixa eu explicar direitinho para não ficar, a coisa ficar, deixar dúvidas. Não deu certo, porque não houve um planejamento. Inclusive o nosso grande sociólogo, Gilberto Freire, tá certo? Vai combater muito essa atitude de Agamenon Magalhães, porque não houve um estudo, não houve um planejamento, né? Simplesmente tirou-se esse pessoal dali e empurrou-se para a periferia do Recife e vai embora esse pessoal para lá. Agora eu fico perguntando, esse pessoal vai viver de quê? Porque eles tiravam sustento ali da maré, tiravam seu sustento dos rios, tá certo? Aquelas palafitas, aqueles mucambos, por assim dizer, tá certo? Estavam próximas, eram localizados próximo às fábricas, próximo ao local de trabalho. Então, quando o governador Agamenon Magalhães joga tudo isso para a periferia, tá certo? Gera um problema seríssimo aqui, né? Outra coisa que é importante que a gente note sobre o governo de Agamenon Magalhães é que ele cercou-se de um secretariado jovem, notadamente aquele pessoal chamado Congregado Mariano, o famoso Congregado Mariano, que eram jovens recém-saídos das universidades, tá certo? Notadamente da Faculdade de Direito do Recife, né? E formavam uma espécie de secretariado. Mas esse pessoal era muito, mas muito católico mesmo. Daí o Congregado Mariano, ok? E veja bem, ó, o que é interessante, que afora isso, certo? O Agamenon Magalhães, como interventor, vai perseguir homossexual, vai perseguir toda uma cultura afrodescendente, que inclusive tinha acontecido anos anteriores à intervenção de Agamenon Magalhães, um encontro afro-brasileiro, promovido inclusive por Gilberto Freire, tá certo? Então veja bem, ó. E aí a gente começa a ver o seguinte, o ano de 1945, deixa eu apagar isso aqui, que vocês já entenderam o que é pelego. Cadê? Onde é que está? Pronto. Vamos fazer o seguinte, veja. O ano de 1945, né, é quando você começa a ver o seguinte, a pressão sobre Getúlio Vargas é muito grande, né? Muito grande. Na Europa, o regime nazifascista começa a sofrer suas derrotas, né? A Itália foi liberta, né? Até, como eu falei, os pracinhas participam, né, da libertação da Itália, a Força Expedicionária Brasileira. A gente começa a observar também, a França foi liberta do domínio nazista, né? Então, aqui em Pernambuco, comemorava-se isso, cantava-se pelas ruas do Recife, o hino da França, a maçaleta, tá certo? Sai cantando por ali afora e tal. Então, existe toda uma pressão aqui em Pernambuco sobre o governo ditatorial. Nesse período, Getúlio Vargas, né, vai chamar Agamenon Magalhães para o Rio de Janeiro e vai dar-lhe o cargo de ministro da Justiça. Mas a ditadura continua aqui em Pernambuco. E essa ditadura em Pernambuco, né, que você observa em 1945, né, vamos chamar mês de março de 45, veja bem, ó, essa juventude, notadamente estudantes de direito, apoiados pelos estudantes de engenharia, eles começam a fazer pressão contra não só a ditadura, né, aqui em Pernambuco, mas também contra a ditadura varguista, certo? Esses estudantes de direito, eles eram liderados pelo acadêmico de direito Demócrito de Souza Filho, né? E eles fazem uma manifestação, tá certo? Saindo ali da Faculdade de Direito, passando ali pela Rua do Hospício, tá, aquela manifestação, abaixo a ditadura, pegam a Rua da Imperatriz, passam pela Rua Nova, quando chegam ali na Praça da Independência, e aquela praça que a praça que a gente conhece como a Praça do Diário de Pernambuco. Ali as manifestações eram grandes, e você não pode esquecer que o interventor tinha criado os chamados pelegos, aquele pessoal que estava infiltrado nos sindicatos, mas que fazia o jogo da ditadura militar, ok? Fazia o jogo, da ditadura varguista. No caso aqui em Pernambuco seria a ditadura de Agamenon Magalhães. Então os pelegos, nessa movimentação toda e tal, aí começa um tiroteio, né? Na verdade são 3 momentos, né? No segundo momento, o jornalista Aníbal Fernandes discursava, né,
para aquela multidão ali na Praça do Diário de Pernambuco, ele discursava contra a ditadura, o jornalista Aníbal Fernandes e várias outras lideranças, né, sociais que pregavam contra a ditadura, estavam nas janelas, né, nos chamados alambrados ali do prédio do Diário de Pernambuco. E um desses líderes que estava era justamente o estudante, o acadêmico de direito, Demócrito de Souza Filho, certo? Esse estudante vai ser baleado. Pá! Esse tiro pega na cabeça, pega na testa dele. Tá? Aí o tumulto foi feito. Resultado, tentaram socorrer o estudante Demócrito de Souza Filho. Ele é levado para o pronto-socorro em coma e vem a falecer. Essa geração, certo? De jovens estudantes de direito, de engenharia e tal, né? E outros líderes sociais que realmente lutavam pela redemocratização do Estado e do país, na realidade, essa geração ficará conhecida como a chamada geração 45, certo? O grande mártir da geração 45 é justamente o acadêmico de direito Demócrito de Souza Filho. Aliás, aqui, olha, veja bem, a sala, né? A sala do diretório dos estudantes de direito na Faculdade de Direito, na Universidade de Direito, Faculdade de Direito do Recife, certo? A sala do diretório é chamada Sala Demócrito de Souza Filho, em homenagem a esse acadêmico de direito que é baleado, tá certo? Que fazia parte da geração 45. Então, veja bem, ó, assim, certo? Caía Getúlio Vargas lá no Rio de Janeiro, tá certo? Caía como presidente, era deposto, certo? E um dos generais que vai depor Vargas é o general Eurico Gaspar Dutra. E aqui, certo? Terminava também a ditadura, né? A intervenção de Agamenon Magalhães. Agora, quando você começa a observar o seguinte, Agamenon Magalhães, veja bem, era criticado pelos intelectuais, ele tinha um apelido aqui, que era o China Gordo, o Gordo China, por assim dizer, né? Inclusive, um dos grandes opositores de Agamenon Magalhães foi justamente o homem dos diários associados, que era Assis Chateaubriand, foi um dos grandes opositores de Agamenon Magalhães aqui. Aí você começa a observar o seguinte, veja, Agamenon Magalhães sai de cena política do estado de Pernambuco, né, como interventor, né, vem a redemocratização nacional, né, sobe ao poder como presidente da República o general Eurico Gaspar Dutra, mas é importante que você entenda, Getúlio Vargas não saiu do cenário político. Né, a gente sabe, Getúlio Vargas ele cai em 1945, mas não sai do cenário político. Ele continua no cenário político como senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Aí você diz, certo, mas deixa Getúlio para lá, vamos deixar o Rio Grande do Sul para lá, mas vamos voltar aqui para Pernambuco. Então, o que é que a gente tem aqui em Pernambuco aí com essa redemocratização na política nacional, refletindo aqui no estado de Pernambuco? Veja bem, Agamenon Magalhães sai, mas ele vai apoiar pelo partido PSD, né, o Partido Social Democrata, né? Ele vai apoiar justamente o Barbosa Lima Sobrinho. Barbosa Lima Sobrinho, veja bem, ó, ele tinha sido, né, um secretário na época da intervenção de Agamenon Magalhães. Mas Barbosa Lima Sobrinho, mesmo sendo secretário da ditadura de Agamenon Magalhães, ele sempre foi um cara maleável, um cara político, maleável e tal, né? E assim sendo, veja bem, ó, a Agamenon Magalhães vai indicá-lo para presidente da província, do estado de Pernambuco, certo? Presidente do estado de Pernambuco, governador de Pernambuco. E ele vai disputar, né, Barbosa Lima Sobrinho vai disputar, inclusive, com João Cleófas, né? Cleófas vai levar algumas lapadas aí, ficou conhecido como João Três Quedas e tal, porque perdeu 3 candidaturas ao governo do estado e termina perdendo mais tarde uma candidatura para senador, né? Mas então vejam, João Cleófas perde. E, na verdade, Barbosa Lima Sobrinho sobe como governador. Ok? Sobe como governador, faz. É uma política muito disputada nesse momento, ao ponto de Barbosa Lima Sobrinho, certo? Perder 1 ano de mandato. Porque houve uma intervenção judicial
E aí leva-se um ano para se resolver juridicamente essa questão da eleição, para que saber quem venceu, tá certo? Nas eleições aqui de Pernambuco. Termina Barbosa Lima Sobrinho subindo, né? Torna-se governador de Pernambuco. Aí você fica me perguntando, ô Novaes, agora tá falando Barbosa Lima Sobrinho, a gente quase não ouve falar dele. Bom, eu estou citando Barbosa Lima Sobrinho por uma coisa bem simples. Barbosa Lima Sobrinho tinha conhecido Miguel Arraes, tá vendo? Veja bem, Barbosa Lima Sobrinho tinha conhecido Miguel Arraes quando ambos trabalharam no Instituto do Açúcar e do Álcool. Trabalharam juntos, tá certo? Miguel Arraes tinha passado num concurso, por assim dizer, né? Aqueles concursos internos. Ele tinha passado para trabalhar no Instituto do Açúcar e do Álcool. Lá ele conheceu Barbosa Lima Sobrinho e tal. Quando Barbosa Lima Sobrinho torna-se governador de Pernambuco, ele chama Miguel Arraes. Chama Miguel Arraes para ser secretário dele. E Miguel Arraes vai ser secretário da Fazenda de Barbosa Lima Sobrinho. Ora, aí a gente começa a ver o seguinte, ó. Barbosa Lima Sobrinho vai fundar a Faculdade de Filosofia, né? Aqui em Pernambuco, que não tinha Faculdade de Filosofia, de Ciências e Letras, né? Não tinha, mas vai ser fundado por Barbosa Lima Sobrinho. E aí, veja só, olha, ele bota para essas cadeiras, né, na Faculdade de Filosofia, na Faculdade de Letras e Ciências, ele bota figuras que são altamente competentes, figuras como Gilberto Freire, por exemplo, tá certo? E outros grandes competentes da literatura e geógrafos aqui de Pernambuco, mas também bota gente lá que não tinha nada a ver, tá certo? Que não tinha a competência, mas ele vai colocando todo mundo ali para trabalhar. Muito bem, vejam, o que pesa no governo de Barbosa Lima Sobrinho são essas coisas. Veja, vamos analisar. Perdeu um ano de mandato por conta de questão judicial. Significa dizer, só vai governar 3 anos. Outra coisa que você não pode esquecer, fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Tudo bem. Outra coisa que você não pode esquecer, né? Nomeou gente de direita e gente competente, extremamente competente, mas também tinha gente incompetente. E por último, você não pode esquecer, que eu acho que é o mais importante, é que o secretário da Fazenda dele vai ser Miguel Arraes, ok? Quando ele termina o mandato, Barbosa Lima Sobrinho termina o mandato, aparece novamente Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães vai concorrer de novo ao governo de Pernambuco e ganha. Venceu novamente Agamenon Magalhães, certo? Só que, por favor, veja bem, é aí que Agamenon Magalhães, na verdade, só governa 1 ano. Morre subitamente. Morre jovem ainda, né? Que ele dizia que tinha saúde de ferro, uma saúde de touro mesmo, era forte, pensava em governar Pernambuco até seus 80 e tantos anos, passaria disso. E de repente ele morre de novo, se não me falha a memória, ele tinha 52 anos quando morre aí, tá certo? Subitamente ele morre. Bom, veja bem, esse segundo governo de Agamenon Magalhães, porque você veja bem, o primeiro ele foi interventor, ditador, indicado por Getúlio Vargas para cá, certo? O segundo ele é eleito, né, mas só governa 1 ano. Com a morte dele, vem todo um aparato, toda uma discussão para uma nova eleição. Até porque ele tinha governado menos de 50% do mandato. Então, veja bem, se ele tivesse governado mais de 50% do mandato, tá certo? O vice continuaria o governo dele. Porém, na verdade, ele tinha governado menos de 50% do mandato, governou 1 ano e pouco só, e 1 ano e 2 meses, se não me falha a memória. E aí, então, vejam, vem uma nova eleição. Observe o seguinte, Etelvino Lins, né, que era o grande aliado de Agamenon Magalhães, vai concorrer de novo com João Cleófas. Só que João Cleófas fez o seguinte, João Cleófas não quis participar dessa eleição, fez um acordo com Etelvino. Eu estou citando isso aí para você ter um nexo para a gente chegar até lá na frente, até Miguel Arraes e ir embora por ali. Porque eu não posso pular de Agamenon Magalhães e vou direto para Miguel Arraes. Miguel Arraes já apareceu aí como secretário de Barbosa Lima Sobrinho. Ele já apareceu como secretário. Tá entendendo? Resultado disso aí, vejam. Então, João Cleófas faz um acordo com o Etelvino, voltando, né? João Cleófas faz um acordo com o Etelvino, né? E não houve, na verdade, uma disputa acirrada pelo governo de Pernambuco, e Etelvino sobe. A grande discussão é, João Cleófas fez esse acordo com o Etelvino a troco de quê?
João Cleófas não vai querer disputar de forma acirrada, na verdade, essa eleição. E era uma coisa que ele sonhava muito ser governador de Pernambuco. Os doutrinadores acreditam que esse acordo que João Cleófas fez é porque acreditava que quando Etelvino estivesse terminando o mandato, certo? Apoiaria João Cleófas. Outra corrente de doutrinadores discorda e diz, não, para João Cleófas não interessava governar apenas 2 anos. Certo? Ele queria um mandato cheio, 4 anos. Então ele não quis concorrer para não queimar cartuchos. Porque se ele governa só 2 anos, ele não podia. Na época não tinha reeleição, então ele não queria governar só 2 anos. Então, por isso ele fez o acordo com o Etelvino e o Etelvino assume, tá certo, como governador. Tudo bem, acontece que Etelvino Lins, no final do governo, ao invés, né, de apoiar, vamos dizer, apoiar o João Cleófas, ele não vai apoiar João Cleófas. De jeito nenhum. Ele vai apoiar, na verdade, o general, né, Cordeiro de Farias. Aí é bronca, veja, Cordeiro de Farias foi há quem diga que foi uma traição de Etelvino, né? Apoia Cordeiro de Farias e Cordeiro de Farias sobe ao poder. Não fez lá aquele governo muito bom, um governo onde ele esteve muito mais voltado para a Europa, viajava muito e tal, e praticamente deixou isso aqui ao léu. Depois do governo de Cordeiro de Farias, aí a gente vai ter agora, veja bem, o governo de Cid Sampaio. Ora, é aí onde está a grande jogada. Veja, como eu disse, o governo de Cordeiro de Farias não foi um governo bom, tá certo? Ele vai tentar fazer um candidato, não consegue. Cid Sampaio, que era usineiro, aparece, certo? E Cid Sampaio vai vencer, na verdade, a eleição, vai tornar-se governador de Pernambuco. A grande jogada de Cid Sampaio, para você entender, acredito, se tiver que cair num concurso aí na prova, seria a criação da Coperbo, lá no Cabo, né? Cid Sampaio, apesar de ser usineiro, ele vai dar um incentivo à indústria, né? Porque Cid Sampaio é o seguinte, como usineiro, ele vai tentar resolver os problemas da família dele, do lado dele, enquanto empresário do açúcar, certo? Vai ajudar outros empresários do açúcar, outros usineiros, tudo bem, certo? Mas em se tratando da questão industrial, a grande jogada do governo de Cid Sampaio foi ser a criação de uma indústria de borracha lá no Cabo. Essa indústria de borracha é justamente a Coperbo hoje, que hoje é uma subsidiária da Petrobras, tá vendo? Mas ela aparece como uma indústria independente, tá certo, de borracha, né? E o combustível que era usado era justamente o álcool. E aí, então, aquele pessoal que faz crítica vai mostrar justamente que Cid Sampaio, ao criar uma indústria de borracha sintética, a Coperbo, ali no Cabo, certo? Tendo como combustível para alimentar essa indústria o álcool. Então, acredita-se que ele uniu a fome com a vontade de comer, em outras palavras, porque ele vai fazer o seguinte, ele cria uma indústria, porém essa indústria é alimentada com álcool. E esse álcool vem justamente das usinas de Cid Sampaio. Então, veja bem, ó, ele na verdade estava agindo, quer queira, quer não, governando até em causa própria nesse caso, né? Mas a gente não pode negar isso aí, a criação da Coperbo. Pode cair numa prova? Pode. Pode cair como Coperbo, tudo bem, você já está sabendo, mas pode cair como indústria de borracha sintética. A indústria de borracha sintética, e você fica pensando, onde é essa indústria? Essa indústria de borracha sintética é a Coperbo, ok? Agora, chamo a atenção novamente. Veja, preste bem atenção agora. Cid Sampaio vai chamar para ser secretário da Fazenda, imagina quem? Já está imaginando, né? Cid Sampaio vai chamar justamente o economista e advogado, depois, claro, certo? Ele vai chamar o economista Miguel Arraes para ser secretário da Fazenda. Olhe bem, vejam, é uma coisa interessantíssima. Veja, Miguel Arraes foi secretário de Barbosa Lima Sobrinho, secretário da Fazenda. Barbosa Lima Sobrinho vai chamá-lo, porque se encontraram no Instituto do Açúcar e do Álcool, que hoje não existe mais, né? Mas eles se encontraram por ali e Barbosa Lima Sobrinho chama Arraes para ser secretário. Cid Sampaio, quando é governador de Pernambuco, chama também Arraes para ser seu secretário da Fazenda. Arraes vai ser secretário da Fazenda e tal.
Acontece que Arraes era muito ligado às camadas populares, às camadas sociais, os movimentos sociais. Arraes, na verdade, ele vai candidatar-se a prefeito do Recife. Veja bem, em 1958, Arraes sai prefeito do Recife. Venceu as eleições para prefeito de Recife, né? Vai criar aqui, né, um movimento cultural, chamado MCP, o Movimento Cultural aqui de Pernambuco, onde pregava, inclusive, reforma educacional nesse movimento cultural. E essa reforma educacional passa justamente pela ideia, né, da proposta de Paulo Freire, uma proposta de acabar com o analfabetismo no Brasil, o desenvolvimento cultural muito forte, era uma proposta de Paulo Freire. E Miguel Arraes, além de ser, né, além de ser prefeito e estar ligado a esses movimentos sociais, enquanto prefeito, Miguel Arraes, obviamente, ele apoiava, tá certo, os movimentos sociais, não só aqui em Recife, mas os movimentos sociais no campo, né? Começavam a surgir no campo as chamadas ligas camponesas, tá certo? Começavam a surgir os sindicatos rurais, e Miguel Arraes estava ligado a esse pessoal aí. Então, veja bem, com 2 anos praticamente, né, de prefeito da cidade do Recife, vem as eleições para o governo de Pernambuco. Miguel Arraes, né, candidato assim, em 1962 a governo de Pernambuco, vence as eleições, certo? E é justamente Miguel Arraes que vai substituir Cid Sampaio, tá certo? Olha que Miguel Arraes foi secretário de Cid Sampaio e termina substituindo Cid Sampaio, tá certo? Na cadeira do Campo das Princesas, lá no Palácio do Campo das Princesas. Então Miguel Arraes assume como governador de Pernambuco, tá certo? Em 1963. Bom, para você entender isso aí, Miguel assumindo em 63, né? Você vai notar que em 64, no dia 1º de abril, Miguel Arraes é deposto, é destituído do cargo, tá certo? Graças ao golpe militar de 1964. Então, por aí você começa a ver que Miguel Arraes, na verdade, ele só vai governar um ano e pouco, como governador, certo? Não quis renunciar, inclusive a proposta era que ele renunciasse para não ser preso, ele não renuncia, tá certo? Porque dizia que não ia negar o que o povo depositou nele, a confiança que o povo depositou nele. Então ele não vai renunciar. Para você entender agora essa questão de Miguel Arraes, aí a gente vai apagar isso aqui, deixa eu apagar aqui, pronto. Como é que Ricardão, apaga aqui comigo, por favor. Então, por favor, sim. Olhe bem, vejam, eu quero que vocês entendam o seguinte, Miguel Arraes, ele como prefeito, tá certo? Ele vai estar ligado, né, às camadas sociais, a esse movimento cultural de Pernambuco, às ligas camponesas, aos sindicatos rurais, tá certo? Aí veja bem, ó, quando vem as eleições para governador, em 1962, veja bem, 1962, vem as eleições. Miguel Arraes vai ser candidato pelo PSD, certo? Vai ter apoio do Partido Comunista Brasileiro e vai ter apoio de outros segmentos, certo? Outros segmentos sociais. Então, em 62, apoiado justamente, né, pelo Partido Comunista, segmentos sociais e candidato pelo PSD, Miguel Arraes vai vencer a eleição para governador. Então, veja bem, o doutor Miguel Arraes de Alencar, certo? Sai governador. Só que para você entender esse momento histórico, veja o que eu estou colocando aqui, ó, 62, ok? Então vamos partir disso aí. Mas vamos voltar um pouco para que o aluno possa entender. Por exemplo, vamos voltar para dezembro de 1959. Aí você vai dizer, peraí, calma, vamos analisar aí a nível de política internacional, inclusive. Vamos ver isso aqui, deixa eu apagar aqui, vou apagar aqui, pronto. Ricardo apagando. Apaga aí, Ricardo, por favor. Muito bem, vejam. Observe justamente o seguinte, olha. O aluno tem que entender uma coisa muito simples. Vamos botar aqui o nosso querido Brasil. Observem isso aqui, vejam. Você vai ter que entender uma coisa muito simples. Isso que eu vou fazer aqui embaixo, ó, bem no sovaco, bem no sovaco dos Estados Unidos, certo? É a ilha de Cuba. Tá vendo? Está aí, ó,
a poucos metros, quilômetros, me perdoe, da praia, da Flórida, ok? Cuba, muito bem, vejam, em 1959, certo? Olha aquilo que eu falei, ó, tá vendo? Vai acontecer a chamada Revolução Cubana. Então, ó, Cuba, né, vai derrubar em 59, né, vai derrubar a ditadura, aqui, Ricardo, vai derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, certo? Vai implantar um governo de caráter socialista e que termina, aliás, desculpa, vai implantar um governo de caráter nacionalista e que termina transformando-se num governo socialista, totalmente apoiado, tá certo, pela União Soviética. Ora, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção nisso aí. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que vai surgir nos escombros dessa Segunda Guerra uma terceira guerra, que a gente vai chamar de Guerra Fria. Então, antes mesmo de terminar a Segunda Guerra Mundial, nós podemos visualizar claramente o surgimento de uma nova guerra, que seria justamente a Guerra Fria, como dizia o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, quando ele dizia: estou vendo, estou vislumbrando o surgimento de uma nova guerra, uma guerra de nervos, uma guerra fria. Aí você vai me perguntar, e o que é essa Guerra Fria? Bom, essa Guerra Fria, você sabe perfeitamente que é a disputa política e ideológica por áreas de influências entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética, liderado pela Rússia, por assim dizer. Então, veja bem, essa bendita Guerra Fria, ela vem para o seio da América, certo? Vem para o seio da América. Vem para o seio da América, dentro do próprio Estados Unidos, que quando você estuda a história dos Estados Unidos, você estuda o macartismo, que é uma verdadeira caça às bruxas lá dentro dos Estados Unidos, né? Caça às bruxas que eu me refiro seria perseguição e punição a suspeitos de serem simpatizantes, tá certo, do socialismo. Fora dos Estados Unidos, você tem na América Latina todinha. E assim sendo, veja, em 59, Cuba, né, vai aparecer com uma revolução de caráter socialista, certo? Derrubando a ditadura de Fulgêncio Batista e implantando um governo socialista. Aí, observe aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, você vai tomar uma aguinha bem geladinha, certo? Vai me esperar muito confortavelmente aí na sua telinha, daqui a pouco a gente volta para concluir esse raciocínio aí e ver o que essa política internacional tem a ver com o nosso estado de Pernambuco, estado esse que você vai representar com muita honra, muito carinho, sendo PM de Pernambuco. Daqui a pouco a gente volta.